Tite no Corinthians, agora vai? Todas as informações sobre essa negociação e sobre a volta do maior técnico da história do Corinthians, você vai ficar sabendo agora aqui no canal Visão Alvinegra. Vem comigo. E esse Sofredor e Sofredora, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, mais um mistão de Corinthians, né? De informações aqui do Corinthians pra vocês ficarem sabendo de tudo que tá acontecendo no mundo do Corinthians. E é claro que o papo não poderia ser outro, né? É o técnico do Corinthians. Quem vai ser o maldito? Quem vai ser o técnico do Corinthians, cara? E por incrível que pareça, muita gente não esperava. Eu mesmo eu não esperava, tá? Eu sabia que poderia acontecer, mas eu não estava esperando. Eu achava que iam realmente fechar com o Dorival, mas está acontecendo. O Tite pode estar de volta sim ao Corinthians e as conversas esquentaram muito desde sábado para essa volta acontecer, tá bom? Inclusive, uma das informações que eu já quero adiantar para vocês aqui, tá? É que o Tite, ele vai ter uma reunião agora, nessa segunda-feira, tá? é, com a diretoria do Corinthians para poder cravar ou não a volta dele ao Clube do Parque São Jorge, beleza? E também, se isso caso aconteça, né, caso essa reunião dê certo e o Tite feche, é provável que o Tite ele comande o time já contra o Racing do Uruguai nessa quinta-feira, tá bom? Então, cara, é o seguinte, a volta do Tite, ela significa mais do que apenas uma vinda de um treinador de peso para comandar o Corinthians. Significa a volta do maior técnico da história e também significa um apelo e também uma questão de tocar no sentimento do torcedor, de tocar nas emoções do torcedor. Porque é diferente quando você tá vendo um técnico do tamanho do Tite voltar pro Corinthians. Muita gente não gostou, muita gente não perdoou o Tite ainda pelo que ele fez nos anos passados, em que ele recusou o Corinthians, que não foi mais de uma vez, tá? O Tite já recusou o Corinthians várias vezes, durante o tempo que ele esteve na seleção, até mesmo livre no mercado. Um exemplo disso é quando ele foi pro Flamengo. Antes dele ir pro Flamengo, o Duílio procurou o Tite mais de duas vezes, e o Tite não aceitou. Acho que foi até três vezes, se eu não me engano. Mas agora, né, num cenário diferente, depois do péssimo trabalho que ele fez também no Flamengo, ele tá livre no mercado e agora pode voltar ao Parque São Jorge, tá? Principalmente por mais uma informação que eu quero passar para vocês aqui, tá? Que é o seguinte, um dos trunfos para essa negociação acontecer, e que saiu até no GE, é o Matheus Bach. Quem é Matheus Bach? Matheus Bach é o filho do Tite e também auxiliar. Pensem que o Tite fosse o Ramon e o auxiliar dele, Matheus Bach, fosse Emiliano. É a mesma coisa, tá? Fiz uma comparação besta aqui, mas é a mesma coisa, tá? Eles trabalham em conjunto. E por que que o Matheus é muito importante nessa negociação? Porque se vocês forem no perfil dele, tem uma postagem lá que tem muita gente pedindo pro pai dele voltar, pra eles treinar no Corinthians. E ele curtiu tudo, ele tá claramente interessado em ir pro Corinthians e também treinar o Corinthians junto com o pai dele. Então, é claro que ele é um trunfo nessa negociação porque ele quer demais, não é? Agora, em relação ao Tite, bom, ele pediu um tempo também para refletir. Segundo o GE, o Corinthians foi atrás, conversou sobre uma possível volta dele, ainda não discutiu salário ou questão de bonificação, etc. Que isso vai ser discutido na reunião dessa segunda-feira, tá? Aí quando falaram com o Tite, quando conversaram com ele para poder resolver essa volta, ele pediu um tempo para refletir. Porra, a gente sabe que o Tite ele é um cara mais filósofo, ele gosta de um papo mais, como é que fala? Um papo mais civilizado, um papo mais chique, um papo com palavras mais difíceis, porque é algo mais inteligente, que vai além do esporte, enfim, ele tem dessas, né? Muita gente chama ele de demagogo até por isso. Mas ele pediu um tempo para refletir e, cara, não sei, eu não sei, eu acho que ele realmente vai fechar, tá? Porque, cara, o filho dele quer, a família também deve estar pressionando ele, falando que é uma boa ideia ele voltar pro Corinthians, ele vai ter a paz da torcida para trabalhar durante alguns jogos, com certeza. A torcida não teria tanta paz com o Dorival, como, por exemplo, teria com o Tite, claramente, não é? Então, assim, é muito provável que ele aceite, tá? Não acho que dessa vez ele vai recusar o Corinthians. Se recusar, eu vou ficar muito surpreso e também vou ficar puto. Essa é a verdade, tá ligado? Mas, rapaziada, as negociações com o Tite, elas estão caminhando. Elas estão caminhando, elas estão andando. Mas tem uma coisa que eu também queria falar aqui com vocês, que é um ponto mais tático, um ponto mais de jogo mesmo sobre a volta do Tite, tá? Por que que a volta do Tite também pode trazer problemas? Calma, tá? Não tô falando que a volta do Tite é um problema, eu tô falando que a volta dele pode acarretar uns problemas que ele vai ter que resolver em relação ao time, tá? Que é o seguinte, o Corinthians não tem pontas. E o Corinthians também não joga com centroavante de referência. O Yuri Alberto não é um centroavante de referência. Por que que eu já citei esses dois pontos de começo? Por quê?
O único ponta que o Corinthians tem é o Thales Magno, que nem é tão ponta assim. E como eu falei, o Yuri Alberto não é um centroavante de referência. Ele é um centroavante que ataca mais o espaço, ele não é um centroavante que recebe cruzamento, e ele não é um centroavante muito alto para fazer a bola aérea. Então, por que que esses dois pontos são problemas? Porque o Tite costuma fazer no time deles essa questão de usabilidade dos jogadores. O que que é isso? Eu usei o termo usabilidade, mas o que que é isso? O Tite ele costuma jogar com 2 pontas e um centroavante de referência nos times dele. Claro que você pode pegar uma escalação outra, um ano ou outro, em que ele utilizou um outro esquema, com outro tipo de formação, porque o Tite ele também sabe se adaptar ao elenco. Mas na maioria dos times que ele treinou, que ele fez jogar, foram com pontas e foi com centroavante de referência. O que o Corinthians não tem hoje, ou melhor, não joga com hoje, entendeu? Então, assim, o Tite ele pode voltar e pode se adaptar ao elenco do Corinthians e fazer uma formação de diferente da que ele está acostumado para poder encaixar os jogadores e extrair o máximo deles? É claro que pode, ele é o Tite. Ele é um técnico de seleção, um técnico que tem história, um técnico extremamente inteligente, é um dos melhores técnicos brasileiros junto com o próprio Dorival. Então, é provável que ele consiga se adaptar ao esquema e também fazer essa questão de extrair o melhor dos jogadores, o melhor dos jogadores ao longo do tempo, tá bom? Um outro ponto muito importante que eu queria discutir com vocês, e que é importante por essa volta do Tite, é o Tite voltar, ou até mesmo o Dorival, que poderia ter fechado, é muito bom, por quê? Porque isso estabelece que vai ter um trabalho sólido de novo no Corinthians. Você não enxerga um Tite como um técnico que vai ficar aqui por pouco tempo, ou que vai ter só uma boa fase e depois vai despencar tudo. É um técnico que tem ideias que elas podem ser sólidas. É um técnico que monta uma estrutura durante um tempo. Um técnico que também serve para o longo prazo. Porque o Tite, ele tem ideias boas, ele é muito inteligente, todo mundo sabe disso. Tá? Então é importante o Corinthians não ter essa questão de dança das cadeiras, que a cada 6 meses, a cada 3 meses é um técnico novo, como aconteceu muito durante esses últimos anos. Tá? Então é importante essa questão, essa visão sobre a volta do Tite, beleza? E muitos também, um assunto que eu prometi falar, mas acabei não falando nesse final de semana, o Tite, quer dizer, o Corinthians realmente foi atrás do Dorival? O Corinthians conversou com o Dorival? O Corinthians consultou o Dorival, que era o plano A da diretoria, como muita gente está falando? Sim, é verdade, tá? Confirmaram isso, confirmaram que o Corinthians foi atrás do Dorival, era o plano A mesmo, mas que quando foi atrás do Dorival, viram que ele não era o plano A da diretoria. Viram que ele, quer dizer, ele era o plano A. Porra, mano, ele era o plano A, mas viram que ele não era o perfil que encaixava com o que a diretoria, com o departamento de futebol do clube queria, tá? Eles queriam alguém de mais peso para assumir o Corinthians, alguém de mais peso. E qual era o técnico com mais peso que o Dorival Júnior no mercado nesse momento, e também brasileiro? Claro que era o Tite, o maior técnico da história do Corinthians, tá? Então, só pra sanar essa dúvida de muitas pessoas se o Corinthians realmente tinha ido atrás do Dorival Júnior ou não, tá? E sendo bem, cara, sincero aqui com vocês, por mim poderia ser Dorival, por mim poderia ser Tite, poderia ser até mesmo o Luiz Castro. Qualquer um dos três eu ficaria muito contente, tá? De trazer o Corinthians. Porque eu vi muitos sites falando também que o Augusto teria cogitado o Carille, coisas assim, mano. Isso já deixa o torcedor puto, né? Porque o que eu mais odeio também nessa questão de quando o Corinthians demite um técnico é a novela. Eu odeio novela. Cara, é incrível como cada técnico que o Corinthians corre atrás de fechar é uma novela absurda. E dessa vez tá sendo mais uma vez novela, né? Porque primeiro o Dorival, agora é o Tite. Então a gente espera que feche com o Tite o mais rápido possível, porque eu não quero ter que passar de novo por uma onda de especulações, ter que fazer vídeo sobre uma especulação ou outra, porque vem de fontes boas, e ficar debatendo com vocês qual o melhor nome, porque a gente sabe quais são os melhores nomes. Basta a diretoria ir atrás e fechar, não é? Mas o veredito é esse, tá? O Tite ele tá próximo de fechar com o Corinthians. Vai ter uma reunião nessa segunda-feira para definir tudo, para cravar e ver se vai dar certo essa volta dele, a volta do maior técnico da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Beleza? Rapaziada, isso foi uma missão de informações aqui do Corinthians para vocês, tá bom? Pra vocês ficarem atentos sobre como tá essa questão do andamento e da negociação com o técnico. E, cara, é isso. Deixa o like aqui para fortalecer o vídeo, tá? Também se inscreve aqui no canal Visão Alvinegra para fortalecer o conteúdo da gente, também pra gente produzir mais vídeos e conteúdos para vocês. Claro, sempre produzido com base no que vocês pensam. É por isso que eu falo, comentem aqui nos vídeos. Comentem o que vocês acham, pô. Pode ser uma opinião de uma frase, é importante, tá? Porque eu monto o conteúdo baseado no que vocês acham, no que vocês pensam também. Porque eu gosto de debater e trocar ideia com vocês, porque o canal é pra isso, pra gente debater em prol do Corinthians, beleza? E também se atentem às lives que a gente vai ter agora nas próximas semanas, beleza?
Tamo junto, é nóis. Vai Corinthians, se inscreva aqui e sigam a gente também nas nossas outras redes sociais, beleza?